essa pergunta, lembrando de alguns textos que nós temos na Palavra de Deus, que trata sobre a questão da salvação, da regeneração, da fé como um todo. Eu poderia dizer para os irmãos que, inicialmente, que a Bíblia não está assim preocupada em apontar para nós sobre o detalhe dessa questão, do que de fato vem primeiro, em matéria de salvação, da vida que o Senhor Deus em Cristo Jesus, Ele nos dá. Me parece que as Escrituras não estão preocupadas em entrar nesse detalhe específico para mostrar para nós o que vem exatamente primeiro. Nós não temos estudos nas Escrituras que estão pesquisando sobre isso, que nos traz um resultado para responder a essa pergunta. Não é esse o foco quando os textos tratam a respeito da salvação. Agora, é claro que você vai encontrar textos que aparentemente dá a entender que a resposta seria a fé. Aquele que crê tem a vida eterna. João, por exemplo, o Evangelho de João vai falar vários textos sobre isso. E você vai encontrar também outros textos em que vai nos fazer pensar de maneira contrária, mostrando a fé como resultado da regeneração, da vida que você já recebeu. Regeneração, todos vocês sabem, é ser gerado de novo, Então, quando nós lemos textos como o de João, me parece que o capítulo 3 de João, por exemplo, os irmãos podem acompanhar aqui, João 3, nós temos aqui o versículo 16, que é o mais famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja a palavra fé aí, a palavra crer, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto chama a nossa atenção e talvez você poderia dizer: então eu vou ter a vida eterna como resultado da fé que eu tenho em Deus. Então, a fé vem primeiro e a regeneração vem depois. A fé vem primeiro e a salvação vem depois. A vida com Deus vem depois, porque é o que o texto está dizendo aqui. Você tem o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Novamente chamando a responsabilidade do homem para crer. E como resultado ele vai ter a vida eterna. Se ele não crê, ele está julgado, não tem a vida eterna. Que mais? Se a gente for lá para o final do capítulo, nós vamos ver essa mesma ideia aqui na perspectiva de João sendo repetida mais uma vez. O último versículo diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, eu estou destacando alguns textos, só nesse capítulo aqui, nós temos 3 ou 4 versículos, que aparentemente nos dá a ideia de que vem primeiro a fé, e depois é que o indivíduo é regenerado, tem a vida, tem a salvação, olhando para essa perspectiva de que João coloca aqui para nós. Mas é interessante que se você voltar um pouquinho, no mesmo capítulo 3, logo no início, nós temos uma fala de Jesus para Nicodemos, no capítulo 3, versículo 3, que Jesus parece que não está preocupado aqui em tratar da questão da fé nessa ordem, como vindo primeiro e depois a vida. Veja que ele vai dizer para Nicodemos a respeito do que é essencial, né? Ele diz, para a salvação, ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade,
te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então veja que aqui a palavra fé, ou a matéria crer, não é nem apontada. Jesus apresenta simplesmente ou diretamente a questão do nascer de novo, isto é, da regeneração. Então, se nós pudéssemos trazer para o nosso tema aqui, a resposta de Jesus seria: em verdade te digo que, se alguém não for regenerado, aqui cabe perfeitamente a palavra regeneração, se alguém não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. Então, observe que, como eu iniciei dizendo para os irmãos que aparentemente nós não observamos que a Bíblia ela se preocupa em explorar para nós textos que venham a desenvolver esse aspecto dessa questão da salvação, que é uma questão levantada aqui por vocês, pela nossa UMP. Horas você vai encontrar textos que traz primeiramente a fé como o ponto de partida para a vida eterna, aparentemente. Horas você vai encontrar textos que vai trazer a vida, a regeneração, como ponto de partida para a salvação do pecador, né? Eu digo aparentemente porque eu creio que nós podemos encontrar uma resposta mais segura para a nossa pergunta, à medida que eu vou caminhar um pouquinho mais com os irmãos. Ainda nessa perspectiva, olhando para as duas questões, o capítulo 8 de João, Jesus no seu diálogo, um diálogo caloroso, na verdade Jesus está defendendo a sua autoridade frente aos judeus, os judeus que o confrontam a sua missão, né, a validade dele, né, quanto ao seu ministério, quanto filho de Deus. Ele vai dizer algumas coisas interessantes também que a gente pode trazer para essa discussão aqui iniciada. Então no capítulo 8, você vai ter aqui no versículo 31, Jesus vai dizer o seguinte aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então aqui, repara que os judeus estão questionando Jesus, porque Jesus está enquadrando eles, dizendo que eles são escravos. E aqui o ponto de Jesus é que eles são escravos do pecado. E os judeus, como se acham, né, os escolhidos de Deus, descendentes de Abraão, na perspectiva aqui do texto, os filhos de Abraão, eles não se consideram escravos de ninguém. E aí Jesus vai dizer então no versículo 34, aí vem a assertiva de Jesus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então veja aqui o texto, aqui Jesus está chamando a responsabilidade, na verdade, para a libertação do domínio do pecado, isto é, para a doação da vida, a liberdade para a vida, partindo dele. Ele está dizendo: eu é que liberto, eu é que dou a vida, eu é que concedo a vida. Um pouquinho mais adiante, ele vai dizer, aí ele vai denunciar esses judeus, né, que estão dizendo que são filhos de Abraão, na verdade são filhos do diabo. Ele diz no versículo 41, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E aí ele reforça no versículo 44,
que não é o nosso ponto, mas só para destacar para os irmãos: vós sois o diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui nós temos o oposto totalmente, ou seja, aqueles que nem têm a regeneração e nem têm a fé, porque não são filhos de Deus, ou seja, não são eleitos do Senhor para a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, no caso dos judeus aqui, não reconhece Jesus e nem os seus ensinos, nem os seus ensinamentos que ele traz aqui. Por isso Jesus os repreende desta maneira. E aí ele diz no versículo 45, mas porque eu vos digo a verdade. Veja que a verdade é matéria importante aqui no texto de Jesus. Ele já fala aqui pela terceira vez a respeito da verdade. Ele falou lá no 32, conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse no verso 35, em verdade, no caso aqui, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Não é esse o ponto aqui, mas então pela segunda vez ele enfoca a verdade agora no verso 45. Eu vos digo a verdade e não me credes. Então, o que Jesus profere. E aí, no verso 46, ele diz: quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, novamente a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E aí ele prossegue. Eu acho muito interessante esse texto aqui de Jesus, porque ele relaciona Jesus com Abraão. Vocês se lembram que Deus fez o pacto, a aliança com Abraão, inicialmente, para salvar um povo que é de Deus. Portanto, a eleição, ela se revela também ali no pacto, na aliança que Deus faz com Abraão, com relação a um povo que Deus elegeu para salvar e para abençoar. E aqui os judeus estão questionando a autoridade de Jesus, dizendo que Abraão é maior que Jesus. Você vai observar na sequência aqui do verso 52, disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Aí eles perguntam, no verso 53, és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? E aí vem a resposta de Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço, o Pai. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aí eles questionam, o verso 58, Jesus diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí eles querem apedrejar Jesus, e Jesus então se retira. Então o ponto aqui desse texto, a importância dele para a nossa discussão aqui, veja que ele não fala diretamente nem de fé e nem de regeneração em si, mas mostrando Jesus como o autor da vida eterna e também da fé, porque ele mesmo se declara aqui como um libertador, e só existe tanto um quanto o outro, a fé ou a regeneração, se Jesus quiser. Nesse sentido, ainda, eu chamo um outro texto para a nossa reflexão aqui, que é Hebreus capítulo 12. Aliás, antes de ler Hebreus capítulo 12, os irmãos talvez se lembrem a referência aí desse texto, que é bem conhecido. Aliás, está aqui mesmo. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, o versículo 1 e 2. Eu vou ler para vocês. Olha o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, observe que no capítulo 11, ele já havia falado do testemunho de vários
autores bíblicos do Antigo Testamento. No capítulo 11, ele está falando a respeito da natureza da fé. E aí ele vai trazer como exemplo de fé Abel, Enoque, os patriarcas, Moisés e assim por diante. E aí ele, no capítulo 12, então ele vai dizer: porquanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí vem o versículo 2, que é o meu ponto: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Veja que Hebreus, o autor dos Hebreus, ele reforça o mesmo ensino de Jesus, quando Jesus lá em João 8 se coloca como o libertador. Só sereis livres se eu quiser libertar vocês, se o Filho de Deus, o Filho do Homem, quiser libertar vocês. E o autor dos Hebreus vai lembrar que de fato nós temos fé, mas a fé que nós temos vem de Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Eu sei, eu ainda não estou respondendo, nós ainda não estamos respondendo à nossa pergunta principal. Estou apenas trazendo esses textos que mostram essa questão da fé. E como eu disse para os irmãos, textos que não estão preocupados em mostrar necessariamente o que vem primeiro, a fé ou a regeneração. Você tem textos que falam só da fé como causa primária para a vida, e você tem textos que falam só da vida como causa primária para a fé nesse sentido. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês, pedir a atenção de vocês para um texto que talvez fique mais claro essa ideia. E aqui nesse texto, talvez o apóstolo esteja desenvolvendo teologicamente, de maneira mais sistemática, esse tema. E talvez encontremos aqui a resposta para a nossa pergunta, paralelo com outros textos que nós também podemos observar na sequência, e talvez os irmãos, se tiverem algum outro texto, possa colaborar conosco aqui também. Então, peço que os irmãos vão lá para Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos nesse texto, na perspectiva do apóstolo Paulo aqui, encontrar essa ordem de como sendo, se é que nós podemos afirmar que há uma ordem assim, nesse sentido. Então a regeneração viria primeiro e depois a fé. Eu já até poderia adiantar para vocês o que eu penso, o que eu entendo. O que eu entendo é o que esse texto coloca, é a lógica que esse texto traz para nós aqui. Eu entendo que não é possível, na minha perspectiva, eu entendo que é mais natural, biblicamente, nós admitirmos que a fé venha como, e não só a fé, mas estamos falando da fé, a fé venha como resultado da regeneração que foi produzida em nossa vida pelo autor da fé, ou pelo autor da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Evidentemente, nós não podemos imaginar que essas coisas, ainda que aconteçam numa ordem, talvez, sequencial, numa ordem, se eu já falo ordem, já é sequencial, né? É que eu não queria usar o termo cronológico, mas é exatamente isso. Nós não podemos conceber que haja um distanciamento de tempo entre a regeneração e a fé, ou, se for o caso, a fé e a regeneração. Na verdade, essas coisas, elas acontecem simultaneamente. Simultaneamente, porque imagino que seja impossível
alguém admitir que foi salvo agora, nesse exato momento, mas ele seja impedido de crer, porque ele ainda tem que esperar um tempo a receber ainda a fé. E é preciso esperar esse tempo chegar para depois ele receber a fé. Não vejo assim, não entendo que a Bíblia apresente esses temas dessa forma. O que nós podemos já adiantar, no meu entendimento, é que não só a fé, mas também a esperança, mas também o amor, mas também a sabedoria, o temor e todas as outras graças que nós recebemos são em decorrência exatamente da salvação operada em nossas vidas, da regeneração, do novo viver que Deus nos concedeu através de Jesus Cristo. Então, veja que eu já estou dando uma resposta para vocês. A resposta para vocês. Uma não, a resposta, porque a menos que vocês me convençam do contrário, possa existir outras respostas. Observe o que Paulo diz aqui no capítulo 2 de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ponto. Primeira questão que Paulo se preocupa em apresentar para nós é a mesma questão que Jesus apresentou para Nicodemos: a regeneração, a vida. Então Paulo diz para nós e para a igreja que ele escreve aqui: Ele vos deu vida. Paulo não se preocupa em dizer Ele vos deu fé e depois vos deu a vida. Não, é ponto pacífico. Paulo diz: Ele vos deu vida. E olha que interessante, Paulo ele faz essa afirmação, mas ele vai lembrar que antes nós não tínhamos essa vida, e por isso nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí ele nos enquadra como o mundo todo vive no pecado. No verso 2 ele vai falar sobre isso. No verso 3 ele continua desenvolvendo essa mesma ideia, mostrando que veja, se nós não temos a vida, nós não podemos jamais viver pela fé e viver para as coisas de Deus, buscando a Deus, como Paulo diz, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Só faz isso quem tem a vida e naturalmente tem a fé, quem foi regenerado e agora crê, e por isso ele busca as coisas santas de Deus. Quem não tem a vida, como Paulo inicia aqui afirmando, quem não tem a vida, o contrário do que ele afirma aqui, este tal vai viver como nós vivíamos antes, né? Segundo as inclinações, no versículo 3, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, da ira aqui, a ira de Deus, como também o resto do mundo inteiro. Então veja que Paulo desenvolve essa teologia aqui, a salvação, mostrando como ponto de partida a regeneração mesmo em si. Aí no versículo 4 ele vai dizer que Deus ele foi rico na sua misericórdia para conosco por causa do grande amor com que nos amou, e nós estávamos mortos, né, em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com o Filho, com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Veja que Paulo, é claro que tudo decorre da graça de Deus, mas o fator primordial, o que é a graça? É a vida, é a regeneração, é a salvação de Deus na vida do pecador. E aí ele conclui dizendo: pela graça sois salvos.
Mas ele continua, o versículo 6: e juntamente com ele nos ressuscitou, nos faz assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, mostrando a nossa condição hoje, a condição dos que são salvos, dos que creem, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Agora, veja que ele vai também trazer para nós a perspectiva da fé. No versículo 8, ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, observe que aqui fica mais claro aquela ideia de que essas coisas, elas acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. Aquele que recebe a graça de Deus, a vida de Deus, ele precisa da fé, para ele crer em Deus, em Cristo Jesus. Nós temos o texto de Paulo escrevendo aos Romanos, e ele vai dizer, esse texto é interessante também, Romanos capítulo 3, versículo 9. O versículo 9 diz: que se conclui, só deixa marcado lá em Efésios, depois a gente volta para concluir lá. O Romanos 3, 9 diz: que se conclui, temos nós qualquer vantagem da parte, qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Aqui Paulo está tratando a questão dos judeus e gentios. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí ele vai desenvolver o estado do homem pecador. Ou seja, não tem nenhuma inclinação para fazer a vontade de Deus. E ele conclui no versículo 18 dizendo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Diante dos seus olhos. Romanos 1,16, que é o texto famoso. O 16, o 17. Mais especialmente o 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. O meu ponto aqui nesse texto, ele está falando do justo. O que é o justo na perspectiva bíblica? O justo na perspectiva bíblica não é aquela pessoa que é certinha, que não tem defeito. É aquela pessoa que foi justificada em Cristo Jesus, ou seja, é aquela pessoa que foi libertada, é aquela pessoa que foi salva. Aqui eu vejo essa mesma lógica. A pessoa que recebeu a vida, ela agora vive na prática da fé, ou vive pela fé, porque ela foi salva, ela recebeu a vida em Cristo Jesus. Voltando lá para Efésios capítulo 2, para a gente concluir aqui. Então, no versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém, veja aqui também o destaque, que até mesmo, e a gente não pensa o contrário disso, até mesmo a fé é dom de Deus, como também a regeneração é de Deus para a nossa vida, a fé também vem de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Olha só, onde tudo começa? Qual a origem? Qual o ponto de partida? Criados em Cristo Jesus. Criados aqui tem a mesma ideia de regenerados. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E aí ele diz:
somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras. Detalhe, não se pratica boas obras se não tiver fé. Boas obras aqui é toda a ordem de Deus, é toda a vontade de Deus. Boas obras aqui é obedecer a Deus, é obedecer a palavra, é viver de maneira que o Senhor aprova, as quais, olha aí, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, veja que eu não posso me estender muito, porque também não tive tempo hábil para me preparar mais. Mas, dando uma olhada nesses textos, e a gente poderia ver outros textos também, você vai encontrar, como eu disse, em alguns momentos, textos que estão preocupados em abordar a fé. Mas você pode observar que nos textos que nós lemos, por exemplo, lá de João, o evangelista João, ele está preocupado em chamar a responsabilidade o pecador, a crer em Cristo Jesus. Ele não está desenvolvendo o que nós estamos tentando fazer aqui, o que vem primeiro. Se a fé ou a regeneração, se a regeneração ou a fé. Ele está escrevendo o seu evangelho, o evangelho de Cristo, para a salvação de pecadores, e ele está, o ponto dele, chamando pecadores à responsabilidade de crer em Jesus Cristo para que tenham a vida. Ele não está tratando, desenvolvendo teologicamente esse estudo, essa doutrina do que vem primeiro. Então não podemos afirmar que a fé vem primeiro porque João está dizendo que é preciso crer para depois ter a vida eterna, porque o ponto de João não é esse. Quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus mostra a origem da vida com Deus, do relacionamento com Deus, sendo a salvação, a vida. Necessário vos é de novo, se você quer ver o reino de Deus. Já vimos o texto de Paulo aos Romanos, que o justo viverá pela fé, ou seja, aquele que foi justificado vai viver pela fé. E aí nós vimos o texto aqui de Efésios, que Paulo, talvez o texto que a gente encontrou, que dê uma sequência com um pouco mais de ênfase em como desenvolve o processo de salvação na nossa vida. Paulo também não está preocupado com isso nesse momento aqui, mas nos é útil esse texto para esse tema que a gente está tentando desenvolver aqui. Imagino que se você for pesquisar nos documentos nossos de teologia, nas nossas como é que fala? Esqueci aqui o termo que a gente usa. As nossas confissões de fé, você vai encontrar o ensinamento a respeito dessa pergunta que a gente está tratando aqui, nessa perspectiva, que Deus nos regenera. Em decorrência da regeneração, nós recebemos as demais graças do Senhor, dentre elas a fé. Mas não só. A esperança, o amor, o temor, a sabedoria, o conhecimento, a iluminação de Deus para que nós conheçamos a Deus. Tudo em decorrência da libertação que nós recebemos em Cristo Jesus, da regeneração que Ele nos trouxe, da nova vida que Ele nos concedeu. Então, se vocês me perguntassem bem objetivamente, a minha resposta para vocês seria essa: Deus salva, e juntamente com a salvação, Ele dá a fé, dá a esperança, dá o consolo, dá o perdão e todas as graças que decorrem da salvação em Cristo Jesus.